tarde e boa noite. Meu nome é Caio e eu vou ser o host de um episódio muito especial hoje aqui do Talks by Fujifilm. Nosso tema é Novembro Azul e junto com esse tema a gente veio discutir um pouco sobre a prevenção e o diagnóstico do câncer de próstata e também falar um pouco de uma forma mais abrangente sobre a saúde masculina. Para a gente ter essa conversa aqui, eu trouxe alguns convidados. Entre eles estão o Dr. Rafael Prata, especialista em urologia, com uma vasta experiência em saúde masculina também. Tem o Matheus Migliori Garcia, responsável pela gerência de produtos e negócios dentro da Fujifilm. E também a Carolina Tonark, que é responsável e especialista na aplicação de ultrassom, né, muito próxima aí do treinamento em como usar os aparelhos da Fujifilm. Queria saber um pouquinho mais de cada um de vocês, uma breve introdução para que a gente possa entrar no nosso tema. Boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer. Primeiro eu queria deixar claro aqui, obrigado pelo convite. É sempre bom poder estar conversando sobre assuntos de extrema relevância para a saúde masculina, que é uma área que é enorme e demanda bastante atenção por nossa parte. Meu nome é Rafael Prata, eu sou médico urologista, estou aqui em São Paulo desde 2011. Tenho especialização em cirurgia robótica com foco em uro-oncologia. Boa. Bom, boa tarde também a todos, bom dia, boa noite. Muito obrigado também, doutor, pela presença, obrigado também ao pessoal da Onkin aí por esse podcast, que é sempre muito interessante compartilhar informação, claro, ainda mais num mês tão importante, assim como nós tivemos no Outubro Rosa, também falar um pouquinho do mês de Novembro Azul, a gente sabe da importância, então muito obrigado também por estar abrindo essa porta. Como foi apresentado, sou o Matheus Migliorini. Estou na Fuji 2 anos e meio, trabalho já na área médica há 8 anos, venho aí com uma experiência muito grande na parte de ressonância magnética e desde o ano passado estou com esse desafio também que é a parte de ultrassom e que as duas modalidades elas fazem aí a maior interação possível, acredito que na parte, né, do câncer de próstata. Então falar um pouquinho sobre tecnologia também e quais são os benefícios que ela pode trazer, seja como prevenção, seja também como diagnóstico. Legal, Mati. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Obrigada aí pela presença de todos. Meu nome é Carolina, eu trabalho com ultrassom há 14 anos. Estou na Fuji há 3 meses, trabalhando aí junto com o Matheus nessa empreitada. E é isso, né? A gente veio falar hoje de um tema muito importante, né? Que é o câncer de próstata e falar, né, sobre o que tem aí de inovação, como se prevenir, chances de cura e tudo mais. Acho que é isso. Obrigado, gente. Obrigado, Carolina. Queria também agradecer a vocês aqui pela presença. É muito especial para a gente poder falar sobre um tema tão importante e que, querendo ou não, né, por mais que a gente veja um processo de mudança ao longo do tempo, a gente sabe que ainda existem muitos tabus e muitas questões envolvidas quando a gente fala principalmente da saúde masculina, né? Então acho que o primeiro ponto aqui é a gente começar introduzindo um pouco, falar sobre o câncer de próstata, sobre também o Novembro Azul de forma mais abrangente. Estava comentando aqui com vocês antes que fui buscar alguns dados para a gente poder conversar sobre isso. E hoje no Brasil, né, o segundo câncer que mais atinge os homens é justamente o câncer de próstata, né? E a gente sabe que aí são cerca de 65 mil diagnósticos que acabam, né, acontecendo por ano. E eu queria entender um pouquinho mais, né, primeiramente para o Dr. Rafael aqui, quais são, né, esses fatores de riscos, talvez parte dos sintomas que os homens têm que ficar atentos para ter a dimensão, né, de o que está acontecendo ali com o corpo deles? Tá, essa pergunta é muito importante, né? Dá para a gente falar bastante coisa a respeito disso. O câncer de próstata ele tem uma característica muito marcante que nas suas fases iniciais, que é quando a gente normalmente busca o objetivo de fazer o diagnóstico, ele não tem nenhuma sintomatologia, ele não tem nenhum sintoma. Então, se o homem for ficar aguardando aparecer algum sinal, alguma alteração no dia a dia dele, na maioria das vezes essa alteração não vai vir. Por isso, o recomendado é ele anualmente procurar o urologista para fazer essa avaliação. Tá? Em relação aos fatores de risco que a gente tem para câncer de próstata, o primeiro e mais importante é a idade, né? A gente sabe que cada vez que você vai envelhecendo, você tem uma chance maior de desenvolver esse câncer. O histórico familiar também é muito importante, então se você tem um parente de primeiro grau que já teve câncer de próstata, você tem um risco, em média, 2 vezes maior do que a população geral de desenvolver a doença. E esses fatores, infelizmente, não são modificáveis, né? A gente realmente não tem como evitá-los.
Agora, o próximo fator de risco que a gente pode sim atuar, que é a obesidade. Então, isso já está comprovado que ela atua. A gente não sabe ainda como e por quê, mas ela aumenta a incidência de câncer de próstata. Então, você combater a obesidade, ter um estilo de vida mais saudável, você combate bastante e diminui o risco de ter essa doença. Interessante. Você É. falou... Perdão, Matheus, por favor. Doutor, eu tenho até aí uma dúvida, que eu tenho visto algumas matérias e relacionado também à alimentação, principalmente de proteína, né, animal. Tem algum estudo realmente comprovado que traz essa questão de que o câncer de próstata ele pode ter ali um fator de risco também por conta dessa questão de ingerir muita proteína animal? Sim, na verdade, o alto consumo de uma dieta hipercalórica, né, que a Uhum. gente fala, de uma quantidade de calorias grandes, e associado a álcool, Uhum. consumo de álcool e tabagismo, eles podem sim influenciar na incidência de câncer de próstata. Então, a melhor recomendação para o paciente, para o homem que quer evitar esse tipo de câncer, é você ter um estilo de vida saudável. Então, praticar atividade física, ter uma dieta mais equilibrada, evitar o tabagismo e o consumo de álcool. Perfeito, obrigado, doutor. Imagina. Boa. Uma pergunta para o Matheus e para a Carolina, assim, de uma forma mais abrangente também, pelo aspecto da tecnologia como um todo, né? Acho que vocês dois acabam cruzando muito esses caminhos, assim, quando a gente fala. Como vocês enxergam, né, o papel, até às vezes numa visão de negócios, né, claro, mas junto com a saúde, qual que é o papel dessas tecnologias e desses equipamentos, né, que cada vez mais existe uma diversidade maior também desses equipamentos em colaborar, né, na prevenção e como que vocês enxergam, né, o mercado disso também. Sim. Bom, falando um pouquinho mais da parte tecnológica, então trazendo um pouco mais dessa visão de negócio, eu acho que o intuito, né, da maioria das empresas, da Fujifilm com certeza, é trazer tecnologia de ponta, e acessibilidade. Então, no final do dia, nós queremos entregar mais equipamentos, né, trazer inovação para que a população em geral ela tenha acesso a esses equipamentos e que também possam ser equipamentos com um diagnóstico mais precisos. Então, assim, de maneira muito rápida, eu diria que entregar uma solução que seja precisa para todos. Então, acho que essa é a nossa função como produto, como empresa que desenvolve equipamentos de ultrassonografia e ressonância magnética. Legal. E falando assim em inovação, em tecnologia, né, a gente, assim, tem a parte do ultrassom, da ressonância, onde você utiliza, né, o ultrassom, por exemplo, para fazer uma biópsia de próstata, né? E hoje em dia a gente tem duas técnicas de biópsia, que é a transretal e transperineal, onde a transperineal a gente pode utilizar a fusão de imagem, que é uma nova tecnologia que agrega aí a ressonância. A gente precisa da ressonância para utilizar junto com o ultrassom, né? Então, isso agrega bastante para a coleta das amostras e o diagnóstico do paciente. Importante, né? Tem uma complementariedade entre, Isso. né, as tecnologias. Muito legal. Queria voltar num ponto que você falou, Dr. Rafael, sobre o exame anual. Né? Ele é indicado a partir de quantos anos? Caso a pessoa não tenha nenhum fator de risco, né? Porque às vezes também algumas pessoas ficam muito preocupadas também. Sim. Acho que é legal que a gente fale sobre a não necessidade, às vezes, né, dessa hiperpreocupação. Essa recomendação de com qual idade a gente vai começar a fazer esse exame, essa busca ativa de casos, né, ela vem mudando ao longo de tempo. Então, cada sociedade de cada país tem uma recomendação um pouquinho diferente uma da outra, né? A nossa, da Sociedade Brasileira de Urologia, hoje ela recomenda o exame a partir dos 50 anos, obrigatoriamente, para quem não tem caso positivo na família, e a partir de 45 anos para pacientes que têm parente que já teve câncer de próstata. Lembrando que isso é uma recomendação. Eu atendo diariamente pacientes por volta de 40 anos que já querem começar a fazer o exame. É lógico que numa idade mais precoce a gente não vai usar todas as ferramentas que a gente já tem, porque o risco é menor, mas já vale para uma avaliação, para um exame físico, para uma conversa, avaliar histórico familiar, e para ele já criar esse hábito que a gente peca, nós homens pecamos nisso, né? A gente não tem essa cultura de anualmente passar no médico, no clínico que seja, não precisa ser nem urologista, mas para fazer um check-up, ver se está tudo bem. Eu acho que a gente não pode desperdiçar essa oportunidade quando o homem acaba vindo de uma forma mais precoce. Poxa, esse tabu, né, ele gira não só em torno, né, do câncer de próstata, que nem a gente estava falando aqui, né, muitos homens
acabam, né, deixando de ir ao médico para fazer a parte mais básica, como o clínico que você falou, né? Exato. E até tocando nesse ponto, pelo que eu vi, né, 90% 90% dos diagnósticos feitos antecipadamente têm a chance de cura, né, do Isso. câncer de próstata. Quando a gente diagnostica a doença no estágio localizado, que é isso? Quando o câncer está localizado somente na próstata, a taxa de cura com o tratamento ela gira em torno de 90%. Daí a importância de você fazer esse diagnóstico numa fase precoce. Entendi. Como que dentro do consultório, assim, né, funciona para você, às vezes, esse processo até de educação dos seus pacientes? Eu acho que vai muito. Primeiro a gente tem que sentir como que o paciente, porque os pacientes eles são muito diferentes entre eles, né? Então, alguns você tem que ter uma abordagem mais firme, outros você tem que começar um pouco mais devagar. Para alguns, o exame de toque, que é o grande tabu, a gente acaba deixando para a segunda consulta, que é a segunda consulta de retorno, que ele já está mais familiarizado com a situação. Então, tem que ter um pouco desse feeling também, assim, em relação a isso. Mas é sempre informando, né? O que eu falo com os pacientes é que ele não pode sair da consulta com dúvida. Uhum. Se tem alguma dúvida, tem que tirar aqui. Lógico, depois vão surgir outras, mas aí na próxima consulta ele tira o restante. Que bom. É uma pergunta mais abrangente aqui para todo mundo da mesa também, né? Como que vocês percebem o fator Novembro Azul, né, e todas essas campanhas de conscientização, né? Vocês notam uma diferença, né, você no consultório, vocês na venda, você talvez ali no treinamento, né, de pessoas mais interessadas em saber pontos específicos, né, sobre a saúde masculina e principalmente sobre a próstata? Sim, a gente nota um aumento de paciente buscando informações, buscando entender como que ele deve fazer esse acompanhamento. Isso ajuda bastante. Desde que o Novembro Azul se popularizou e vem se tornando cada vez mais relevante, a gente observa um aumento significativo de pacientes, sim. Eu acho que nem só por quebrar, né, ou desmistificar muitas dúvidas que nós, homens, temos, mas eu acho que acaba, como as empresas também, elas têm trazido esse tema, né, assim como o Outubro Rosa, mas também o Novembro Azul, para dentro das empresas, com comunicações internas. Eu acredito que até as famílias, né, ali a mãe, a filha, acaba também ouvindo dentro da empresa e trazendo essa informação justamente para o homem ali, da casa, enfim, e aí fazendo com que ele agende a consulta ou até mesmo elas agendarem, Sim, né, muitas doutor? Eu vezes. acho que muitas vezes elas acabam tomando essa primeira iniciativa. Então isso é muito interessante, eu acho que é totalmente relevante a gente ter esse tópico e todas as empresas, né, todo mundo poder conversar também e falar sobre, não só em novembro, né, mas poder falar também desse tipo de doença que, como foi mencionado, é o segundo, né, que mais tem incidência aqui no Brasil em homens. Então é um tema muito relevante. Eu acho que a disseminação dessas informações, né, dos exames que os homens precisam fazer, das chances de cura, eu acho que eles se tornam mais conscientes em buscar, né, um médico para fazer essa avaliação. Então, Sim. eu tenho visto mais homens, com certeza, fazendo exames, né, preventivos, e com a campanha Novembro Azul, acho que não diria a principal, mas tem grandes porcentagens aí de culpa nisso, né? Para levar essa informação e trazer o paciente para o consultório. Né, de fato levar ele para lá, né? Mas acho que o Matheus falou uma palavra muito importante, né? Que não é só sobre o Novembro Azul, né? Acho que o esforço dessa discussão sobre a saúde masculina como um todo, ela realmente tem que extrapolar essa barreira, né, de mês e de casa também. Ela tem que ser falada em muitos ambientes dos quais a gente frequenta. Carolina, você falou a palavra, né, da prevenção, assim. Queria entender com você como que você enxerga, né, o papel do ultrassom dentro do processo, né, desse lugar de prevenção. A gente sabe que existe, né, o exame de toque e o PSA também, que ajudam a identificar, né, de forma precoce, né, muitas vezes o câncer, mas muitas vezes esses exames não acontecem, né? Queria saber como que o ultrassom, nesse momento, ele pode colaborar para isso. O ultrassom, principalmente, ele vai colaborar durante a biópsia da próstata, né? Estava até conversando com o doutor, a ressonância magnética hoje seria um padrão ouro de imagem para detecção. Mas eu acredito, doutor, por exemplo, se o paciente vai fazer um exame de um abdômen total que inclua a próstata e, de repente, é descoberto ali um nódulo. Sim. Acredito que
teria um papel importante aí, nesse caso, o ultrassom na descoberta desse nódulo. Mas, principalmente, para guiar a biópsia da próstata, que faz toda a diferença você enxergar onde está o nódulo, enxergar onde está indo sua agulha para coletar essas amostras. Então, acho que é isso. Legal. Papel muito importante de fato. Então, quando a gente está falando desse pós, né, não necessariamente no preventivo, que pode acabar vindo, né, por outro exame, Isso. mas quando a gente está falando do ultrassom ou da ressonância magnética, é algo que acaba vindo no pós-diagnóstico. Legal. A gente falou, né, do exame, falamos do toque do PSA, e 30% dos homens ainda evita fazer, né, não só o exame de toque, mas, né, grande parte dos exames que estão relacionados ao câncer de próstata. Você falou que o sintoma, que ele é praticamente assintomático até que ele Exato. chegue num momento onde já está, né, Num estágio não favorável, avançado, digamos né? assim. Então, realmente é um papel de conscientização para que essas pessoas possam chegar antes no consultório, né? Realmente não existe, né, algo que possa ser feito para identificar, se não o toque e se não o PSA. né? Exatamente. A importância desses 2 exames que são super simples, né? O PSA é um exame de sangue que você faz na grande maioria dos laboratórios sem necessidade de agendamento, em qualquer hora do dia. Ele não precisa de jejum para ser feito, ele pede um preparo em relação a algumas situações, que isso é legal a gente destacar, que pelo menos 3 dias antes do exame você tem que evitar a relação sexual, e aí fazer atividades que possam comprimir a região perineal. Aí entra andar de moto, andar a cavalo, bicicleta, basicamente. E o toque, lógico. Se você fizer o exame de toque, você também tem que aguardar pelo menos 3 dias para fazer o PSA. Tá? E o exame de toque é um exame físico feito pelo urologista no consultório. É um exame rápido, ele dura máximo uns 10 segundos, mais ou menos. Tá? Ele é feito a gente usa um anestésico local e um lubrificante para diminuir um pouco do desconforto, e é um exame que é fundamental, bem simples de ser feito e fundamental para a gente fazer esse diagnóstico. Certo. Você comentou sobre, né, sobre a parte da prevenção, o Matheus ou você, não lembro exatamente, mas sobre a prevenção, né? Existem casos, né, ligados à obesidade, casos em relação ao tabagismo, ao consumo de álcool, né? Então, qual que é o contrário, né? Entendo que para a obesidade existem diversas formas, né, de se precaver, mas quais são, né, os fatores que você indicaria para que haja prevenção do câncer de próstata, né? O que é possível de ser feito Tá. para evitar? O primeiro é esse que você falou, que é perda de peso. Você está no seu peso recomendado, peso ideal, isso ajuda bastante. A atividade física regular, isso também é fundamental, ajuda bastante. E é legal que é uma coisa que não funciona só para câncer de próstata, vai funcionar para tudo, N situações. E evitar tabagismo e o consumo de bebida alcoólica. Essas opções que a gente tem de prevenir o câncer de próstata são bem eficazes. Tá, muito, muito importante, então, a gente ressaltar isso sempre, né? Acho que qualquer coisa... Eu brinco com os pacientes que é aquilo que todo mundo sabe, mas quase ninguém faz. que não é só pro câncer de próstata, né? Na verdade, Pra tudo, né? pra Pra vida plena toda. como um Exato, todo, principalmente atividade física regular. A gente acaba deixando em segundo plano, né, a própria saúde nesse sentido. É isso. E acrescentando também a questão do exatamente fazer, né, o acompanhamento ali anual, né, para essas pessoas acima de 50 anos, ou 45 anos, se já tiver caso na família. E um ponto também que eu gostaria de trazer para a discussão muitos, pelo que eu tenho conversado, muitos homens acabam fazendo apenas o PSA. Isso. E é importante ressaltar que o PSA ele aumenta conforme você vai avançando a idade, justamente porque a próstata ela acaba aumentando, né? De maneira orgânica, ela acaba aumentando. Então, a importância de não só acompanhar pelo PSA, mas ter realmente, né, ali o toque retal, né? Fazer o exame de toque retal. Então, acho que isso vale a pena a gente reforçar também e trazer para o público essa conscientização de que eles são complementares, né? Eles Exato. acabam conseguindo trazer um diagnóstico ainda mais eficaz. Não, o toque é fundamental. Quando você associa o toque ao exame de PSA, você aumenta consideravelmente a taxa de diagnóstico de câncer de próstata. Então, você fazer o acompanhamento, mas não fazer o toque, você está perdendo, você não está usando uma ferramenta que você poderia usar para fazer esse diagnóstico. Sim. É o que a gente vê muito ligado ao tabu, principalmente Sim. quando fala Sim, do toque, né? Graças a Deus isso vem melhorando. Vem sendo desmistificado. Muito, com certeza.
pela ajuda da internet, mídia social, isso vem melhorando bastante, mas ainda é presente. Inclusive, tem pacientes que vão à consulta e falam, doutor, eu quero fazer todos os exames menos de toque. Nossa. Então, é um paciente que você tem que ter um pouco mais de cautela, né? Tem que conversar bem com calma. Depois de um tempo, às vezes, ele acaba aceitando fazer, né? Mas tem essas particularidades, sim. Desses que vão pro consultório e já chegam falando não, eles são convertidos no final do processo normalmente, ou a grande maioria se mantém ali? Não sei te dizer a taxa de cada um de conversão, digamos assim. Mas eu acho que pelo menos a metade acaba aceitando bom. fazer. No futuro, se tudo der certo, estaremos com todos os homens à vontade Isso, em relação a isso, sem nenhum tabu. Matheus, você comentou sobre acessibilidade, né, lá atrás em relação à tecnologia, né? Como que você enxerga essa mudança também no processo, né, de negócio, de mercado, né, em relação a ter produtos e serviços mais acessíveis, não só para ajudar no tratamento, mas também para ajudar na prevenção? Sim. Como nós mencionamos, né, a ressonância magnética, ela é como padrão ouro para avaliação ali da próstata. Então, se existisse ressonância magnética ali para todos realmente, e a gente conseguisse fazer um exame de próstata como uma avaliação inicial, isso seria excelente, porque daí sim, evitaria talvez esse desconforto, esse tabu que os homens acabam passando, e a gente conseguiria ter uma boa assertividade ali no diagnóstico. Então, no mundo ideal, a ideia seria ter uma ressonância aí para que todos possam fazer anualmente, então fazer desde do exame preventivo até realmente o exame ali que vai servir para tratamento. Então, quando nós olhamos para esse cenário, a gente vê um universo muito grande ainda de desafios, mas também de oportunidades para trazer novas tecnologias, para conseguir impulsionar realmente as clínicas, hospitais, para conseguir trazer esses tipos de equipamento para a rotina, né? Então, a ressonância em si, junto com o ultrassom, se nós, para todos os tratamentos, pudesse ser utilizado como também uma prevenção, como um diagnóstico, com certeza nós conseguiríamos trazer ainda mais benefício para a população. Entendi. Legal. Uma dúvida aqui, talvez para mim e das pessoas que estão ouvindo a gente, o que seria o padrão ouro que vocês colocam algumas vezes quando vocês falam? Acho que o doutor pode explicar melhor que a gente, né, doutor? A gente costuma no jargão médico falar padrão ouro quando é o exame ideal para determinada situação. Tá? Então, quando a gente avalia o paciente, você tem uma suspeita de câncer de próstata, quer seja por alguma alteração no exame de toque ou por uma alteração no exame de PSA, o próximo passo é você fazer um exame de imagem dessa próstata. Nesse caso, o padrão ouro é a ressonância multiparamétrica da próstata. O que esse exame consegue dar para a gente de informação, basicamente, é em relação ao tamanho da próstata, com precisão, bastante precisão. E ele consegue identificar possíveis nódulos na próstata e, melhor, classificá-los em relação ao risco desse nódulo ser um nódulo de câncer. Então, existe uma classificação que vai de 1 a 5, sendo o grau 1, que é um nódulo que com certeza não é câncer de próstata, e o grau 5 é um nódulo que com certeza é uma neoplasia de próstata, um câncer de próstata. E esse exame ele vai guiar também a biópsia, que é o próximo passo. Tá? Então, o médico ultrassonografista, quando for fazer a biópsia guiada por ultrassom, ele vai usar essa imagem da ressonância para focar nessa região que tem um nódulo suspeito. Entendi. Então, o padrão ouro é realmente o exame que serve mais idealmente àquele Isso. momento do Exato. paciente. Legal. Você falou do aproveitar, né, que você tocou nesse ponto, né, do nível 1 ao 5. Quando a gente chega no nível 5, né, de fato é um câncer de próstata, caso seja identificado como nível 5. O nível 5, essa classificação ela é feita pelo radiologista no momento que ele dá o laudo da ressonância, né? O grau 5, 90% daquelas lesões são câncer de próstata. Então, é um paciente que quando você pega o resultado e vê um nódulo grau 5, provavelmente a biópsia dele vai vir positiva. Entendi. Ao contrário de um paciente grau 1 e 2, por exemplo, que você não chega a fazer a biópsia. Porque o exame ele te dá uma precisão de que esse paciente não tem câncer de próstata naquele momento. Então, esse paciente que faz o exame e vem com grau 1 ou 2, a gente continua fazendo o acompanhamento dele, porque isso pode mudar de um ano para o outro, a cada 6 meses, enfim. E ele não vai precisar seguir na investigação. Tá, entendi. Então, é realmente a
Aí entra uma parte muito ligada à tecnologia, então, né? Sim, Porque é sem ela dúvida. que vai ser capaz de entregar de uma forma mais clara e evidente o qual que é o nível, por exemplo, do Ex- que a gente está falando. Exatamente. Legal. E aí, Carolina, falando disso especificamente, né? Nesses treinamentos, quando você, né, vai fazer o onboarding, digamos assim, né, dos aparelhos, qual que é o nível, né, às vezes, de granulidade em que dá para chegar com a pessoa com a qual você está explicando, né, em relação àquele aparelho, assim. Eu sei que eu sei que o aparelho ele vai muito além, né, do câncer de próstata, mas como que os médicos e como que, né, até o próprio, né, serviço que você mostra e oferece a eles colabora para que a gente consiga entender melhor, assim, esses pontos. O ultrassom, ele vai contribuir para a gente, né, avaliar aí o nódulo, né, durante a biópsia, até antes, né. A gente consegue utilizar, vários parâmetros no equipamento de ultrassom para melhorar a qualidade dessa imagem, né. Então, posso deixar uma imagem mais contrastada ou não. E eu também tenho alguns softwares avançados que podem até ajudar nessa classificação aí de tumor, né? Como a elastografia, o contraste. Então, o ultrassom ele acaba contribuindo dessa maneira para fazer a avaliação desses nódulos, né, da próstata. Legal. E é interessante também porque hoje, principalmente para os nossos clientes, né, que acabam trabalhando nesse nicho específico de mercado, geralmente a configuração de ultrassom ele já é dedicado também para essa especialidade ou, né, para as especialidades próximas a essa parte de próstata, por exemplo. Então, é mais focado realmente à urologia. Então, toda essa configuração ela é dedicada para aquele uso em específico, diferente de uma radiologia generalista que a gente acaba, né, tendo uma configuração ou médicos ali que principalmente a gente vai fazer esse onboarding, né, mas nós chamamos de aplicação ou demonstração ali do equipamento, para que daí a gente vai ter que abordar não só temas específicos da parte de urologia, mas traz parte cardiovascular, traz toda a parte de músculo esquelético também. Então isso é bem interessante, porque com a tecnologia você consegue colocar um foco maior, né, naqueles softwares, naqueles recursos avançados para justamente você ter o melhor, Melhor né, qualidade de melhor imagem, qualidade de né? imagem, melhor precisão, né, para aquele tipo de exame que para nós é tão importante. Legal, Matheus. Muito, muito bom. Bom, a gente vem chegando aqui já perto do final da nossa conversa, mas antes de qualquer proximidade realmente com o final, eu queria saber se vocês têm algum ponto do qual vocês gostariam de falar, de trazer, que vocês acreditem que seja importante que a gente traga aqui para essa mesa de conversa. Eu acho que a gente não poderia deixar de fazer esse alerta aos homens, né? De sempre, pelo menos uma vez ao ano, buscar o urologista, principalmente a partir dos 45, 50 anos, com certeza. E um outro dado que é importante é que não adianta ele fazer um exame esse ano e passar 5 anos e voltar depois. Isso também às vezes acaba acontecendo. Então, fez esse ano, eu falo que é igual revisão de carro. Você foi esse ano, tá aprovado, não precisa trocar nenhuma peça, mas ano que vem espero te ver de novo. Então, veio uma vez, continua. Não precisa ser comigo, com qualquer um, mas tem que sempre buscar, tá? Legal. Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei bem interessante, que assim, você não deixa de ser mais homem ou menos homem se você faz o exame ali de toque retal. Na verdade, né, você acaba sendo mais homem porque você vai ter uma vida mais longa, né, fazendo esse tipo de exame, porque você vai prevenir a sua saúde e vai poder suportar ali todos os seus familiares ou pessoas próximas. Então, eu acho que é só contribuir nessa questão de, meu, vamos fazer, acompanhe, é muito importante. Todos nós, homens, sabemos disso. Então, assim, dá esse próximo passo. E faça isso de maneira recorrente. É que nem nós falamos, não adianta nada você saber da prevenção, como prevenir se você não atua, se você não exerce. Então, é só o toque que eu gostaria de deixar, né? Realmente, não deixem para depois. Acho que assim como as mulheres, né, fazem aí os exames preventivos todo ano, os homens também deveriam fazer, até porque as chances de cura, né, na descoberta de um câncer de próstata no início são muito grandes. Então, acho que eles deveriam ter essa consciência e, com certeza, fazer os exames aí. Boa. Acho que se tem uma coisa que fazer esses exames diz sobre a pessoa é que ela tá se precavendo. E Exato. é simples assim, de forma bem direta, né? Nada como cuidar da saúde e pensar que a gente pode ter longevidade. Perfeito. Bom, queria agradecer de novo, Dr. Rafael,
Matheus e Carolina, a presença de vocês aqui no podcast. Foi de novo uma honra poder estar aqui com vocês e falar sobre um tema tão importante. Queria agradecer a você também que está assistindo a gente, pedir você para deixar um like, deixar um comentário, qualquer dúvida que você tiver, fique à vontade para colocar aqui nos comentários que a gente vai responder. Compartilha também com quem precisa, né? E você provavelmente sabe alguém que tem alguma coisinha ali, uma pulguinha atrás da orelha e que nunca gosta de ir no médico. Esse é o vídeo que você pode compartilhar com ela para dizer que não tem problema nenhum e que tá tudo bem, né? O que a gente tem que fazer aqui é sempre pensar na nossa saúde e não deixar, né, isso passar. É só um tabu, gente. Não tem problema nenhum. Vamos se cuidar. Obrigado e fechamos o nosso podcast. Obrigado, Obrigada. pessoal. Um abraço. Um abraço, Pedro.